Olá! Voltamos com a atividade do ler e escrever. Hoje nós vamos fazer a página 197 e a 198. Atividade 2C, marcas gráficas do discurso direto. Vamos lá? 1. Leia o trecho apresentado a seguir e observe como o autor utilizou a pontuação para indicar quem está falando. Eu vou ler o texto para vocês e em determinados momentos eu vou grifar algumas pontuações. Então eu quero também que você grife aí no seu livro do Ler e Escrever essas pontuações, porque vão servir como base para nós respondermos as atividades da página 197 e 198. Tudo bem? Então vamos lá. Texto 1. O lobo e o cordeiro. Em um pequeno córrego, bebia água um lobo esfomeado. Quando chegou, mais abaixo da corrente de água, um cordeiro, que começou também a beber. O lobo olhou com os olhos sanguinários e, arreganhando os dentes, disse: "Como ousas turvar a água onde bebemos?" O corvo respondeu com humildade: "Eu estou abaixo de onde bebes e não poderia sujar a tua água." O lobo, mostrando-se mais raivoso, tornou a falar: "Por isso tens que praguejar. Há 6 meses. Teu pai também me ofendeu", disse o lobo. Respondeu o cordeiro: "Creio que há um engano, porque eu nasci há apenas 3 meses. Então não havia nascido, e por isso não tenho culpa." O lobo replicou: "Tens culpa pelo estrago que fizestes pastando em meu campo." Disse o cordeiro: "Isso não parece possível, porque ainda não tenho dentes." O lobo, sem mais razões, saltou sobre o cordeiro e o comeu. Terminei de ler agora o texto. O que eu vou fazer aqui? Lembra que eu falei que eu ia grifar algumas pontuações? Então aqui na atividade 1 fala para vocês indicarem aí, observar a pontuação para indicar quem está falando. Então a primeira pontuação que eu vou indicar aqui quem está falando são os 2 pontos. Vou até grifar aqui, ó, os 2 pontos, né? Aqui o outro sinal gráfico, né? O travessão. Quando nós temos aqui um verbo, né? Disse, 2 pontos, sempre nós vamos ter uma fala de personagem, né? O travessão, ele indica uma fala de personagem que alguém está falando. Aqui é a mesma coisa, ó. 2 pontos, travessão. Aqui, tornou a falar, 2 pontos, travessão. Aqui também tem o espaço do parágrafo. Aqui não dá para grifar aqui o espaço do parágrafo, mas dá para vocês perceberem que, ó, tem essa frase, esse espaço que tá aqui é o parágrafo. Aqui todo esse espação é o parágrafo. Depois disso, nós temos as aspas. Nós também vamos grifar. Aqui, ó, o lobo respondeu, 2 pontos. De novo as aspas. Tá vendo que as aspas aqui também servem como fala de personagem? Aqui 2 pontos. Tá vendo o parágrafo aqui grandão? Travessão. Disse o cordeiro, olha lá os 2 pontos novamente, com as aspas. Vou tentar grifar aqui também a aspa. Aspa e aspa. E por último não tem mais nada. Então o livro de vocês tem que estar desse jeitinho assim, todo grifado. Porque eles são sinais gráficos do discurso direto. É por meio desses sinais de pontuação que nós percebemos que alguém está falando, que há um diálogo entre personagens, certo?
Agora nós vamos para a pergunta número 2. Agora vamos registrar algumas reflexões realizadas ao longo dessa atividade. Então nós temos aí a letra A, a primeira reflexão. As falas de um personagem podem ser indicadas no texto com os seguintes grupos de sinais. Então foi o que eu já falei para vocês. Nós podemos indicar aí as falas de um personagem com 2 pontos, com parágrafo, travessão e aspas. Certo? Essa é a resposta da letra A. Vou colocar aqui para vocês, ó. Primeira reflexão. Certo? Então vamos lá para a segunda. Segunda reflexão. Os sinais gráficos marcam a fala de um personagem. Além disso, é possível explicar de quem é a fala de algumas maneiras, sendo elas as seguintes. Lembra que eu falei para vocês que lá no texto, antes dos 2 pontos, tem sempre um verbo? Então nós podemos identificar quem é que está falando, né? As falas dos personagens pelos verbos. Que verbos são esses? Tem o verbo disse, respondeu, falar, replicou. Vou mostrar isso lá no texto para vocês terem uma ideia. Olha lá. Antes da fala de personagem, disse, é um verbo. Respondeu. Vou grifar aqui também para vocês, ó. Respondeu. Falar. E replicou. Certo? Aqui também, ó, tem palavras repetidas, como disse, respondeu, disse. Certo? Então aqui nós já sabemos que na letra A, na primeira reflexão, era para colocar os grupos de sinais. Então era para colocar aqui, escrever 2 pontos, parágrafo, travessão e aspas, certo? Agora aqui, já na segunda reflexão, era para colocar os verbos, né? Nós podemos explicar de quem a fala de algumas maneiras, sendo elas, vêm dos verbos, disse, respondeu, falar, replicou. Nós podemos também explicar de quem é a fala, observando a pontuação gráfica. Toda vez que tem 2 pontos, parágrafo e travessão, é fala de personagem. E agora, para a terceira e última reflexão. Quando o autor do texto não anuncia quem vai falar, nem explica quem está falando ou acabou de falar, como é possível identificar quem fala? Então, olha lá. Podemos indicar aí de várias maneiras. Olha só. No texto, nós podemos identificar pela pontuação gráfica, os 2 pontos, parágrafo e travessão. Mas, se no texto não anuncia quem é que vai falar, e o autor também não explica, nós podemos, usar as aspas. As aspas também são importantes para isso. Então, nós podemos identificar pela pontuação que já vimos anteriormente e com as aspas. Tudo bem? Essa foi a atividade do Ler e Escrever de hoje. A próxima atividade nós também usaremos esse mesmo texto na página 198. Então, até a próxima!